Olá, vou falar sobre técnicas de restauração florestal. As técnicas de restauração florestal, elas podem ser divididas em dois grandes grupos: a restauração ativa e a restauração passiva. Na restauração passiva, nada mais é que isolar uma área e deixar a regeneração natural se encarregar do processo. É uma técnica extremamente importante, pois imita as condições da natureza, então é um processo ecológico, mas que não funciona em todos os lugares. Para que tenha restauração passiva, é necessário que estejamos numa matriz, que a matriz da paisagem ainda seja florestal, que tenha florestas próximas, ou que se tenha um banco de sementes no solo, chuva de sementes. Então tudo isso está relacionado com proximidade de fragmentos florestais. A restauração passiva, a regeneração natural, ela é muito importante. Já começa pelo fato de ser a técnica de mais baixo custo. O custo é praticamente só o isolamento da área, cercamento, em algumas situações a construção de aceiros. Fora isso, não tem um custo de intervenção direta na área. E também um aspecto importante é que em muitas situações a regeneração é mais lenta, é um processo um pouco lento. Então, às vezes, é necessário fazer uma intervenção para acelerar o processo. Aí nós temos já uma transição da restauração passiva para ativa, por exemplo, na condução da regeneração natural. Então, se o processo está muito lento, tem poucos regenerantes, por exemplo, num pasto de braquiária, numa pastagem, áreas com ocorrência de lianas, cipós, nós podemos fazer uma intervenção no sentido de acelerar o processo. Por exemplo, fazer o coroamento das mudas, ao redor das mudas, uma adubação de cobertura, o controle de cipós, tudo isso vai facilitar esse processo de regeneração natural. Isso é chamado de regeneração assistida ou condução de regeneração natural. Passando para as técnicas de restauração ativa, a mais tradicional é o plantio em área total, o reflorestamento com espécies nativas regionais. Tem sido muito utilizado no Brasil e em outros países, principalmente para áreas que perdeu a resiliência, perdeu a capacidade de autorrecuperação, de regeneração natural. Então é feito o plantio de mudas, tem vários espaçamentos, o mais comum 3 por 3 metros, mas tem também 3 por 2, onde se planta mudas na área toda, e aí tem vários modelos. Nós podemos combinar mudas de espécies pioneiras com não pioneiras, espécies de preenchimento com espécies do grupo de diversidade. Tá? Então o grupo de preenchimento ou de recobrimento visa cobrir rapidamente a área, evitar, por exemplo, a entrada de braquiária ou outras gramíneas exóticas agressivas, ou se elas já estão presentes, facilitar seu sombreamento. E o grupo de diversidade, espécies que não têm essa característica de recobrir rápido o solo, de copas largas, crescimento rápido, mas que vão trazer diversidade para a área. Então, podemos combinar essas espécies em linhas alternadas ou na própria linha, ou fazer o plantio escalonado. Num primeiro momento, o plantio de espécies pioneiras e espécies de cobertura, recobrimento, e num segundo momento, 2 anos depois do plantio, fazer o enriquecimento com espécies de diversidade. Então já é restauração ativa. Então nós estamos intervindo na área e fazendo essa restauração, fazendo o plantio. Esse plantio ele pode ser melhorado, por exemplo. Já também uma situação mais alternativa. Usar diferentes espaçamentos dependendo do potencial de regeneração. Então, se você chega numa área e observa, constata que tem já regenerantes de espécies nativas, próximo de uma mata, por exemplo, eu não preciso usar o mesmo espaçamento que a gente estaria usando numa área que não tem regenerantes. Então, por exemplo, o espaçamento nas áreas que não tem regenerantes poderia ser 3 por 3, e nas áreas que tem, um 6 por 6, por exemplo. Outras técnicas de restauração ativa são as técnicas de nucleação, que também
visam estimular a regeneração natural, a sucessão. Então elas se aproximam, elas são ativas porque nós estamos intervindo na área, mas elas se aproximam também de uma restauração passiva, né? Elas estimulam a restauração passiva. Como técnicas de nucleação, nós temos várias. Por exemplo, transposição de galharias, né, restos de podas de árvores, em áreas que a supressão da vegetação foi autorizada para o licenciamento ambiental para alguma atividade, pode-se aproveitar a galharia, né, os galhos de árvores, formando pilhas, leiras, para estimular a regeneração natural ali. Nesse material vem muito sementes, né, formam áreas de refúgio para a fauna, pequenos roedores, insetos, né, répteis, usam aqueles locais para alimentação, né, abrigo, e trazem sementes e geram uma cadeia alimentar e desencadeiam ali o processo de restauração. Podemos também fazer a semeadura direta. Tá? Tem sido bastante utilizado hoje a muvuca de sementes. Então faz uma mistura de sementes. Pode-se utilizar aí sementes de diferentes tamanhos, diferentes grupos ecológicos, e essas sementes são semeadas em áreas que elas não conseguem chegar naturalmente via dispersão. Para isso, né, na semeadura direta, é interessante fazer o preparo do solo através de aração, gradagem, né? Então várias técnicas aí para preparar o substrato para receber essas sementes. Semeadura direta, que pode ser feita tanto na área total, né, cobrir toda a área, se tiver oferta de sementes para isso, ou em faixas ou em ilhas, né, núcleos. Dentro de nucleação também nós temos os núcleos de mudas, né, o plantio de mudas em núcleos, né, 4 a 5 mudas em pequenos núcleos de 1 metro quadrado, já estimula a regeneração. Né? Então vai, por exemplo, na empresa CMPC Celulose Rio Grandense, nós orientamos esse trabalho, fizemos uma parceria com a empresa desde 2012 e hoje as APPs, Áreas de Preservação Permanente da empresa, estão, né, várias delas ocupadas com núcleos que vão se expandindo, e o sucesso muito grande da restauração florestal dessas áreas da CMPC lá no Rio Grande do Sul, essa parceria com o nosso laboratório LARF, Laboratório de Restauração Florestal da UFV. Semeadura direta, por exemplo, nós fizemos um trabalho bastante interessante numa área da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, criamos núcleos de semeadura direta. Lá, inclusive, nós comparamos a semeadura direta, a transposição de solo e serapilheira, que é outra técnica muito interessante, porque ela é muito utilizada principalmente em empresas de mineração. A transposição do solo superficial, né, a camada ali de 5, 10 centímetros, às vezes um pouco mais no caso da mineração, traz, além das sementes, do banco de sementes do solo, traz nutrientes, matéria orgânica, então toda aquela parte também, né, a parte viva do solo ali, né, a entomofauna do solo, tudo isso vem para a área que a gente está recuperando. E isso depositado num solo pobre em nutrientes, solo compactado, etc., a gente faz um preparo antes desse solo, isso desencadeia também um processo de nucleação. Então na CBA nós testamos isso, comparamos esses vários métodos, semeadura direta, transposição de solo, poleiros. Então outra técnica também interessante é o uso de poleiros. Poleiros podem ser naturais ou artificiais. Naturais seria manter aquelas árvores isoladas, por exemplo, de uma pastagem. Elas funcionam como trampolim para as aves a partir de matas próximas para se deslocarem na paisagem, trazendo sementes. Tá? Outros tipos de poleiros são poleiros artificiais. Poleiros de bambu, por exemplo, de varas de eucalipto. Então os poleiros que atraem fauna, a avifauna, é um fato. O poleiro realmente atrai várias espécies de pássaros. Tá? Agora, para ter sucesso os poleiros como nucleadores, né? Então embaixo do poleiro aparecer núcleos de vegetação, depende muito da situação. Não adianta eu implantar poleiros numa paisagem que não tenha fragmentos florestais mais, não tem pássaros para vir visitar esses poleiros. Tá? E também em áreas que o solo está muito degradado ou está coberto com uma braquiária muito agressiva. Então, embaixo dos poleiros é necessário também fazer aquele
trabalho ali de limpeza da vegetação, de gramínea agressiva, uma escarificação do solo, né, para que as sementes que cheguem, que os pássaros tragam para ali, tenham sucesso, né. Lá na CMPC também nós fizemos um trabalho com puleiros, né, quantificamos a quantidade de sementes que chega via puleiros e é um número considerável, né, de espécies dispersas por pássaros foram depositadas embaixo dos puleiros. E também temos trabalhos com nucleação na Fundação Renova, é uma parceria que nós temos em Mariana, montamos vários experimentos com galharias, transposição de solo, semeadura direta, poleiros, né, poleiros e galharias junto, né, então temos vários núcleos com diferentes densidades e lá na Renova nós estamos tendo resultados muito satisfatórios em termos de técnicas alternativas, técnicas de nucleação. No caso da Renova, da Fundação Renova em Mariana, que é um dos maiores projetos de restauração do Brasil, programas de restauração do Brasil, né, em larga escala, cerca de 40 mil hectares, então eles fazem, né, é feito lá e a gente dá um apoio técnico, a gente orienta esse trabalho no sentido de melhorar os reflorestamentos, então é feito um reflorestamento em larga escala, né, com espécies nativas regionais, então a gente contribui também nessa questão da indicação de espécies, né, de adubação e também na condução da regeneração, né, uma grande parte desse programa é com condução da regeneração, então a gente está orientando isso, né. Então são essas as principais técnicas de nucleação e como eu falei, a gente vem, os projetos mais atuais do LARF, mais recentes, são nessas três áreas, né? Um projeto grande na Fundação Renova, lá na região do Quadrilátero, Mariana, região de Mariana, mas não só Mariana, toda a área até a usina hidrelétrica de Risoleta Neves. Aqui na CBA, municípios aqui da Zona da Mata, Miraí, Descoberto, Itamaraty de Minas, onde a gente tem feito esses trabalhos com bastante sucesso na mineração de bauxita, tem áreas da CBA com cerca de 12 mais anos de restauração que estão com uma diversidade maior do que matas próximas naturais, né, florestas secundárias naturais, né, por conta desse trabalho excelente que eles fizeram com plantios de mudas e também com técnicas de nucleação. E também na CMPC. Então é isso, né, nós nos colocamos à disposição no LARF, Laboratório de Restauração Florestal. Eu quero destacar que esses projetos do LARF, com empresas, né, com as empresas que eu citei, só são possíveis através da interveniência da CIF, a Sociedade de Investigações Florestais, e da UFV, Universidade Federal de Viçosa. Então essa parceria universidade-empresa é fundamental para o desenvolvimento desses trabalhos, desses projetos, né, e que não são apenas projetos de pesquisa e de extensão. Nós trazemos para nossas aulas, né, esse conhecimento adquirido e desenvolvido nesses projetos nas empresas, né? Então é uma relação ganho-ganho, né? Ganham as empresas pela essa assessoria, ganha a universidade pelo o desenvolvimento desses projetos, né, o encaminhamento de nossos alunos, vários alunos do LARF, né, eu tenho vários orientados que fazem as teses nessas empresas, então é um aluno que desenvolve sua iniciação científica, mestrado, doutorado numa empresa, através desse convênio com a CIF, ele sai na frente, né? Então ele tem ele sai assim, em termos profissionais, né? Ele sai muito bem, né? Preparado para o mercado de trabalho, né? Então eu quero destacar esse apoio da CIF principalmente. Muito obrigado.